Em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, a Bíblia nos diz e nos fala sobre uma mulher que ela foi assim, para mim, na Bíblia, aquela mulher foi alguém assim, cheia de Deus. Eu acho que eu sou fã de todas, né? A mulher, a Maria que lava os pés do Senhor Jesus, eu sou super fã dela. Maria, mãe de Jesus, assim, a história dela, eu fico abismada de ver aquela mulher tão nova, com 14, 15, até os 16 anos, que os historiadores falam, ser mãe do nosso Redentor, Salvador. O que ela deve ter passado ali para ser mãe dele deve ter sido muito difícil, mas ela foi firme e forte na palavra do Senhor. Então, quem tem uma palavra tem tudo, né? E depois dessa mulher, essa viúva, que os credores tentaram tirar os filhos dela. Quem conhece essa passagem da multiplicação do azeite? Fala aí para o seu irmão agora. Você crê na multiplicação do azeite aí na sua vida? Crê mesmo? Eu creio. E essa mulher, eu fico olhando para ela e fico me colocando no lugar dela. Se fosse para os dias de hoje, aquela mulher ficou sozinha, com 2 filhos, e com um pouquinho de comida que ela tinha ali, que era aquele azeite. Então, o marido dela morreu, e ela não tinha mais nada, a não ser aquele azeite. E o que acontece? Aquela mulher, ela fica ali numa situação muito difícil, porque a única coisa que ela tinha naquele momento eram os filhos dela. E aqueles credores chegam lá e falam assim: eu quero os seus filhos, eu vou levar eles para mim, porque eles vão ser meu escravo. Naquela época, quando levavam os filhos, eles iam ser escravos. Escravo de quem? Dos credores. E quem que eram esses credores? Segundo historiadores, o marido dela ficou devendo uma dívida muito alta mesmo. Por quê? Porque ele investiu no reino. Quem aqui já investiu no reino e ficou com dívida alta? Ninguém. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas aquele homem, que era um profeta, ele andava ali com o profeta Eliseu, e naquela época, a Jezabel queria matar os profetas, e aí o que ele fez? Ele foi esconder. E pelo que a gente dá a entender, ele ficou devendo muito, mas é muito mesmo, porque ele estava investindo no reino. Só que ele não esperava que ele ia morrer, que ele queria pagar os credores, mas ele não esperava que ia morrer, mas morreu. E deixou essa dívida para a mulher dele. E a mulher dele lá com aqueles 2 filhos pequenos, ela sem saber o que ia fazer, sem saber o que comer no outro dia, para onde que ela foi? Ela foi para o profeta Eliseu. Falou: meu senhor, olha só, o meu marido trabalhava para o senhor. Com certeza ele andava ali junto com o profeta. E a dívida foi muito alta, ele ficou devendo. E eu não tenho dinheiro para pagar, e eles querem vir buscar o meu filho. Os meus 2 filhos, meus únicos filhos, eles querem buscar. E Eliseu pergunta para ela: o que você tem? Ela falou: nada mais do que um pouquinho de azeite na minha botija. E Eliseu foi lá e falou para ela assim: fecha a porta da sua casa, pede os seus filhos para correr em toda a vizinhança, em todo o bairro, e busca todas as vasilhas que você virem pela frente. Trazendo uma mulher de hoje aqui, a mulher tem, vamos colocar na nossa vida de hoje aqui, a mulher tem um emprego, o marido está lá servindo a Deus, o marido
sim, um homem de Deus, servindo ao Senhor, tudo que ele tem, colocando ela no lugar. Meu marido é um grande empreendedor da igreja. Então, assim, tudo que ele tem, ele coloca ali no altar do Senhor, trabalha na igreja, vive ali, e também tem as suas rendas fora. Mas como ele teve compaixão e sentiu do coração de abençoar aqueles profetas que estavam para morrer, imagina, nós vamos chegar, a Bíblia, pelo que a Bíblia fala, lá no final, ninguém vai poder falar o nome de Jesus. Você já imaginou alguém precisando de você para guardar a vida deles? Bate na sua casa, olha, guarda, porque eu estou sendo perseguido pelo nome de Jesus. É claro que a gente vai trazer essa pessoa para dentro, vai dar de comida, vai dar roupa, ainda mais se for um servo realmente do Senhor. E aquela mulher estava trabalhando também no trabalho dela, estou trazendo para hoje, ok? E aí o marido morre. Só ele tinha as contas, né, do banco, só ele tinha, sabia de tudo, a mulher quase não sabia de nada e fica sem nada. E aí os credores batem na porta dela e falam, olha, eu vou levar tudo que você tem, inclusive os seus filhos. A mulher vai ficar meio doida. Se fosse eu falava, não, nós vamos dar um jeito. Mas aquela mulher, ela confiou tanto no Senhor, que ela foi atrás do profeta Eliseu. Ela falou assim, aquele homem é um homem de Deus, ele vai me ajudar. E quando ele fala, fecha a sua porta, pega os seus filhos e anda com ele para tudo quanto é lugar, pegando as vasilhas. Você acha que ela tinha noção do que ela ia fazer? Que ele ia fazer? Nada, ele não tinha noção, ela simplesmente obedeceu. E sabe o que eu acho mais interessante nessa história? É que muitas vezes a gente poupa os nossos filhos de trazer à igreja. Muitas vezes a gente poupa os nossos filhos de estar conosco na hora da dificuldade, de esconder algumas coisas para eles. E sabe aquela mulher? Ela não escondeu dos filhos aquilo que ela estava passando. Pelo contrário, aquelas mãozinhas pequenas, aquelas pequenas mãos, saiu em toda a vizinhança, pegando vasilhas e trazendo para sua casa, mesmo sem entender. E olha, eles poderiam ter falado assim, meu pai que se vire, minha mãe que se vire, a gente vai embora com esse cara aí, porque sei lá o que vai acontecer com a gente. Mas eles sabiam, o pai que era servo do Senhor, e sabia quem era o profeta Eliseu. E aqueles meninos participando de tudo que a família estava participando, falou, nós vamos levantar e nós vamos fazer isso também. E foi lá, aquelas mãozinhas pequenas, corre aqui, vó, você tem uma vasilha, tia, você tem uma vasilha, fulano, você tem uma vasilha, e trouxe aquele tanto de vasilhas para dentro de casa. E aí trouxe aquelas vasilhas, Eliseu falou para ela, agora entra para a sua casa. Quando ela foi perguntar, e agora, meu senhor, o que eu vou fazer? Entra para dentro da sua casa e fecha a porta. E começa a despejar a botija de azeite que você tem, começa a despejar em todas as vasilhas que estão ali. Você já ficou imaginando? Provavelmente a casa dela devia ser uma sala maior, a metade disso aqui para cá deve ser uma sala. Mas o azeite naquela época era muito caro. Porque o azeite aponta para tanta coisa, gente. Tanta coisa na presença de Deus. O azeite aponta para luz. Quando a gente acende o azeite, porque o azeite naquela época, ele era para acender as lamparinas, para clarear. Quem já ficou aqui quando acaba a energia? Gente, é horrível. Eu acho horrível, né? Não tenho energia para pôr alguma coisa, ou falta água, mas ali estava faltando a energia. Então, azeite naquela época, e a gente pode ver que também azeite hoje em dia também é muito caro, nós sabemos disso, né?
Tanto é que no supermercado fica tudo ali parecendo um cadeadinho para ninguém roubar, né? E aquele azeite era muito caro, porque ele dava energia, ele que trazia luz à noite. Ele também servia para cura. Aquele azeite, o melhor, ele era para acender as lamparinas. O mais ou menos, o segunda leva, era para curar feridas. Ele curava feridas. A terceira coisa que o azeite fazia, depois daquela borrinha de azeite que ficava ali, era feito sabão. E sabão serve para quê? Para limpeza. Olha, tanta coisa que o azeite aponta para aquilo que Cristo faz na nossa vida. E no final de tudo isso, o bagaço da azeitona, o bagaço daquela caroço de azeitona, acendia as fornalhas, servia como carvão. E aí você começa a perceber, gente, como que tem tanta coisa que aponta para o azeite, e é o milagre do azeite ali. E ela fechou a porta e começou a descer aquele azeite. Começou a descer numa bacia, começou a descer em outra, começou a descer em um pote. Eu imagino que tinha tantos tamanhos de vasilha, pequena, grande, e não parava de deitar o azeite ali, porque era um milagre do Senhor. Imagina você sabendo que só tem um pouco, e toda hora que você vira aquele negócio, o negócio está saindo. Gente, eu fico imaginando, como é que eu faria? E os filhos dela, mãe, está saindo mais, pega mais. E ela também empolgada, porque daquilo pouquinho que ela tinha, e que ela entregou nas mãos do Senhor, Deus multiplicou. E aí, eu fico imaginando os filhos dela falando, agora a gente está rico. Agora a gente não precisa mais de ser escravo de ninguém. Agora você imagina que é tanto de azeite ali, aquela mulher, ela ganhou tanto dinheiro ali, porque ela se tornou a dona da Enel da época. É ou não é? Porque ela ia vender, e tanto é que quando terminou, ela foi lá para o profeta, porque só parou, olha só parou, o azeite só parou quando não tinha mais vasilhas. Não tinha mais. Quantas vasilhas você tem para colocar debaixo dessa vasilha de azeite e deixar ela derramar diante de você? Será que você tem bastante vasilha? Vasilha também são os seus talentos. Aqui, ó, aquilo que você usa aqui. São os talentos que vocês usam aqui. E ela vai com seus filhos e pergunta ao profeta, e agora, o que a gente faz? Ele fala, vai e vende tudo o que está lá na sua casa. Com certeza, aquela mulher ficou muito rica. Mas muito rica mesmo. E ela deve ter tido dinheiro, porque aí ela vai, imagina, ela pegou o dinheiro daquele azeite, foi comprando mais azeite e se tornou uma empresa de azeite. Eu fico imaginando, né? Porque a minha mente vai muito mais, né? E depois eu fico também pensando, os filhos dela que passaram por aquele milagre, ele deve ter contado para os filhos dos filhos, os filhos dele devem ter contado para os outros filhos, e foi indo e falando, eu vi o que aconteceu. Eu sei de onde saiu tudo aquilo que a gente tem hoje. Foi Deus que nos deu, foi Deus que nos abençoou, foi Deus que prosperou a vida da minha mãe, a vida do meu pai. Valeu a pena meu pai trabalhar para o Senhor e para dentro do reino. E a palavra nos diz que a prosperidade do Senhor, ela vai de geração em? E o que aconteceu com essa família? A prosperidade foi de geração em geração. Eu sempre ministrei a primeira parte desse
dessa mulher, porque eu sempre achei muito lindo e sempre ministrei no meu Kids, porque as mãozinhas que vão buscar vasilhas, né, eles sempre estão ali junto com a gente. Só que o final de semana, 2 finais de semana atrasado, eu fui ministrar essa palavra numa imersão que eu tenho só para mulheres. São 22 mulheres que eu levo para minha casa e a gente fica emergida ali de sexta, o dia inteiro, dia útil, que elas dão para o Senhor, muitas delas trabalham, mas vai lá e fala, olha, eu vou ficar, e no sábado também. E eu estava ministrando essa palavra. Só que no meio da palavra, Deus começou a falar comigo. E aí Deus me levou a esse homem, que era um servo do Senhor, e colocou tudo que ele tinha dentro do reino. E aí Deus começou a falar comigo, ministrando isso, e Deus começou a falar comigo. Ele falou assim, é engraçado quando Deus fala com a gente, né? Uma palavrinha que parece que é enorme, aí, em poucos minutos que você está falando, parece que é uma vida inteira. E aí, o que acontece? Há muito tempo atrás, eu não sei se meu marido contou aqui, há muito tempo não, uns 4 anos atrás, eu fui até o pastor Wilson, que é o nosso supervisor, e o meu marido, tudo que ele faz, ele coloca em primeiro lugar o reino de Deus. A nossa empresa, não sei se ele colocou aqui para vocês, mas a nossa empresa é do reino. Tudo que a gente colocou é do reino. Então, hoje nós temos uma multinacional. Lá na Alemanha, a empresa da Alemanha, metade da empresa é para o reino. Já comprou, paga salário de pastores, a nossa empresa envia pastores, paga salário de pastor, ajuda a pagar prédios, ajuda a pagar sítio que está tentando comprar lá, tudo é através daquilo que a gente colocou a metade na mão do Senhor. Então, não sei se ele falou também aqui para vocês, que em 2000, foi quando? Em 2000 e quando que a gente deu tudo? Falou? Em 2014? 2014, nós demos tudo que nós tínhamos. Só não demos a empresa porque era o nosso ganha-pão. Mas o que a gente tinha, a gente deu. E só que hoje, lembra que Deus não fica devendo nada para ninguém? Hoje nós temos o dobro do que nós colocamos no reino. E aí, eu fiquei assim, meus filhos já estão... sou mãe de 3 filhos, tenho 2 sobrinhos que moram comigo como filhos, então são 5 ao todos, né? E sou mãe atípica, nós temos um filho especial, meu filho tem 30 anos, ele não anda, não fala, e ele é o melhor de Deus para a minha vida, porque o Felipe, hoje eu sou o que eu sou porque eu tenho o Felipe, porque eu orei e busco ao Senhor pela vida do Felipe. E aí, o Felipe, os médicos falavam que ele ia viver poucos anos, e nós estamos chegando aí aos 30 anos. Né? E ele é tio, as crianças gostam dele, e ele convive com a gente, na maneira dele, mas ele convive com a gente. E eu cheguei para o pastor Wilson e falei assim, pastor, o Isaías é o cabeça da empresa. As outras pessoas executam aquilo que a gente faz, mas ele é o cabeça. Como é que se ele faltar, como é que eu vou ficar? A mulher viúva, lembra? Se ele faltar, como é que eu vou ficar? O padrão da minha vida é alta, como é que eu vou ficar? Eu tenho um filho especial, que eu preciso de ajudantes para me ajudar, porque eu só estou aqui hoje porque tem uma cuidadora lá. Então, assim, é um padrão de vida que depois eu não sei se eu vou dar conta de sustentar a minha família se o dia ele faltar. E tudo que nós temos, nós colocamos no altar do Senhor.
Eu sei que Deus já deu tudo de volta, mas e se ele faltar? Porque a empresa tem dia que está bem, tem dia que está ruim. Tem dia que está bem, tem dia que está ruim. Aí, a hora que ele começou a querer falar, o meu marido pegou a palavra e falou assim, amor, deixa que eu falo. Eu falei, ai, meu Deus, ele vai me corrigir agora. Ele falou, eu quero te dizer algo. A igreja não deve 1 centavo para você. Tudo que eu coloquei nas mãos do Senhor e para a igreja da igreja. Na minha falta, a igreja não deve 1 centavo para você. E pode ter certeza que Deus não deve nada para ninguém. E Ele não vai deixar minha família passar necessidade. Se precisar, você vai para o Senhor. Aí eu falei, ok, eu não vou conversar mais nada, não vou falar mais nada. E o pastor Wilson só ficou rindo, né? Falou assim, meu Deus, e agora? Mas aí, quando eu estava dando essa palavra, Deus me lembrou daquilo que o meu marido falou há 4 anos atrás. E às vezes, nós que somos mulheres, deixa eu falar algo para você, nós que somos mulheres, nós temos um problema. Sabe, nós temos um problema. Sabe qual que é o problema? Nós queremos ser... Ai, amor, fugiu a palavra agora. O marido faz o quê com a mulher? Provedor. Nós precisamos de segurança, nós precisamos do provedor. Nós somos mulher de fé. Mas tem hora que a nossa fé parece que a fé lá de Pedro, lá no mar, andando sobre as águas. Porque você fala assim, a hora que não entra, você fala, meu Deus, aonde o senhor está nisso? Aonde o senhor está nisso? A gente começa a falar isso para o Senhor. Mas aquela mulher, ela creu naquilo que Deus fez na vida dela. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo... Sabe, você estando aqui agora? Você acha que você está aqui, ouvindo a palavra de Deus o dia inteiro? Quem vai estar ganhando, Deus ou você? É a gente. E aí você acha... Você já viu um menino, criança, que estuda? Você tem que ficar mandando ela estudar. Estuda, 5ª série, 6ª série, adolescente. Não vou estudar. E ele fica bravo com a gente e fala assim, também não vou estudar mais. Ele acha que ele está estudando para nós. Menino acha que ele está estudando para nós. E não é para nós. Ele está estudando é para ele. O que a gente está brigando, o que a gente fala assim, olha, você vai estudar para você ser alguém lá na frente. Não é para mim, não é para mim que sou mãe e pai, não. É para você mesmo. E da mesma forma, Deus, quando a gente dá oferta, quando a gente investe no reino, nós estamos investindo para nós mesmos. Você está colocando a sua fé ali. Você está colocando aquilo que Deus te deu. Você fala assim, Deus, é o pouco que eu tenho aqui. Mas eu vou colocar para o Senhor multiplicar. Só assim que o Senhor vai multiplicar. Quem aqui já passou por uma experiência de multiplicação? Não, então você vai passar. Em nome de Jesus, você vai passar. Já faltou alguma coisa na sua mesa? Assim, às vezes você sente vontade de comer alguma coisa. A vontade de comer alguma coisa é um negócio. Faltar coisa é outro completamente diferente. O povo lá no deserto, eles tinham maná todo dia, mas com certeza eles tinham vontade de comer pizza, né? Se eles fossem daqui da nossa era, uma pizza, um sorvete. Mas eles tinham aquele negócio ali todos os dias, não faltava nada. E é interessante que a Bíblia fala que o maná tinha um gosto de vez em quando tinha gosto de azeite, de vez em quando tinha gosto de mel. Então, olha, até nisso Deus preocupava. Né? Até nisso Deus preocupava. Se você for ler lá, depois você tem que ler lá direitinho, que é só uma palavrinha assim que fala. E aí eu fui escrever um livro para as crianças, e eu colocava assim, meu Deus, que gosto tinha esse maná. Aí eu cheguei até
essa parte onde falava, em tempos tinha, eles falavam que tinha gosto de azeite, em tempos tinha gosto de mel. E Deus não deixa faltar. Sabe, gente, na época mais difícil da nossa vida, uma das épocas mais difíceis, eu acho que Deus nos prosperou, que cada dia que a gente nunca foi para baixo, a gente só foi para cima. E olha, o Isaías é filho de uma empregada doméstica. Eu não sei se ele contou isso aqui. Não, né? Então eu vou contar. O Isaías é filho de uma empregada doméstica. A mãe dele é 14 anos mais velha que ele. Assim que a minha sogra engravidou, eles eram casados. Meu sogro foi embora e deixou ela sozinha. E ela, para criar ele com 15 anos de idade, abriu mão de tudo, deixou ele com a avó dele. A filha que eu falo que é minha sogra também, né, que era a avó dele, era da mesma idade que ele, praticamente, 1 ano mais velha do que ele. Ele mamou na avó. A avó era a mãe dele. Então, a minha sogra, naquela época, empregada doméstica hoje, a minha secretária do lar, que está comigo há 20 anos, ela tem, na medida dela, né, das condições dela, ela tem 9 casas de aluguéis. Pequenininhas, lá na comunidade, ela tem 9 casas de aluguéis. Ela ganha bem, mas na época da minha sogra não era assim, não. Era assim, era uma profissão muito sofrida mesmo, não tinha um salário. E ela criou o Isaías dessa forma. O Isaías olhava carro no farol lá em Brasília. Quando eu fui me casar com o Isaías, eu era patricinha. Tinha tudo dentro de casa. E ele era assim, era o homem de Deus, mas não tinha posse. E eu me lembro que o pessoal da igreja mesmo, a família dele, era zelador lá no fundo da igreja. O pessoal da igreja chegou para o meu pai, que não era crente na época. Eu nasci num lar misto, né? Porque minha mãe teve um casamento misto, porque meu pai não era crente, minha mãe era. Então, ele fazia ela cuidar da gente dentro da igreja. Chegou para meu pai e falou assim: você vai deixar a sua filha casar com aquele rapaz? Ele é pobre. Ele é muito pobre, você vai deixar ela casar com ele. Gente do interior vê muito, assim, eles são muito ligados a posses, né? Então, chegou para falar isso com meu pai. E eu me lembro que o meu pai, na ignorância espiritual dele, pegou e falou assim: eu, mas a mãe dela crescemos juntas. Esse rapaz é um bom rapaz, um homem de Deus. E é melhor que ela case com um rapaz e cresce junto com ele do que ela casar com alguém que ela não ama. Isso porque eu já tinha sido pedida em casamento por um rapaz que eu não gostava, mas que tinha uma frota de caminhão. É melhor ela casar com ele do que ela casar com um homem muito rico e daqui a pouco acabar o amor e ela ir embora. Acabou o casamento. E aquilo encheu meu coração. Eu falei: meu pai já pegou a meada do negócio, é isso aí. E aí a gente casou. Eu me lembro que quando a gente casou, a gente não tinha nada. Nós íamos casar com uma cama e um fogão. Não, isso não é exemplo para ninguém, tá bom? Não casem com uma cama e um fogão. Não casem. Uma semana antes, a mãe dele fala assim: meu filho, a minha sogra, para vocês verem, você contou da sua mãe, do avião? Para vocês terem noção como a minha sogra era muito simples. Ela fala: meu filho, você vai tirar essa mulher da casa dela. Como que você vai fazer? Você já viu a vida dela? E aí nós fomos orar, lá no monte. E Deus usou uma profeta lá no monte e falou assim: quando ela descer desse monte, quando você descer desse monte, você vai chegar na sua casa, você vai ter uma grande surpresa. Porque meus pais moravam num sítio bem próximo à cidade, e eu, mas a minha irmã estava na casa que a gente já tinha alugado, porque faltava uma semana para casar, e estava lá arrumando as coisas, porque não ia para o sítio toda vez e voltar. Gente, eu entrei para dentro,
Fechei o portão da casa. Quando é fé. Já ouviu falar isso, né? Quando é fé, né? Isso é coisa de goiano, né? Alguém bate na porta e fala assim, aqui que mora a Alexandra? Eu falei, sim. Nós temos algumas coisas aqui de encomenda para descer. Aí eu falei, ok. Naquela época não tinha telefone para você ligar para alguém que avisou, nem nada, né? Abrimos o portão, eu mais a minha irmã assim, entra geladeira, entra cama, colchão, armário, mesa de cozinha, vai lá. Tudo que precisa numa casa entrou na minha casa. Até a bendita da televisão que ele não queria. Porque ele falou assim, nós casamos, mas não vai ter televisão em casa. Você vê o nível de crente que ele era da época, né? E aí entrou tudo. Nós recebemos, acho que uns 6 meses de compra. Nós não comprávamos nada. Tínhamos que dar, porque tinha muita coisa. A gente foi para a lua de mel, dinheiro na nossa conta, nós queríamos devolver, porque apareceu lá. Queríamos devolver o dinheiro. Falávamos assim, o Isaías falou assim, olha, eu preciso devolver esse dinheiro. Não, mas é do Senhor. Não, mas eu preciso devolver. Não, é do Senhor. Aí foi indo até que a gente falou, não, é Deus que nos deu mesmo, pronto, e acabou. Mas a gente usufruiu de tudo isso. E eu me lembro que no pouco, e não é só no muito que a gente dá. Quando eu conheci o Isaías, mesmo no pouco, ele sempre dava o que tinha para o Senhor. O pai dele deu um lote para ele. Tinha dado um lote. Lá, lote, na nossa época, era o lote dos sonhos dele. Ele foi lá, trocou o lote por um teclado para a igreja. Onde era para a gente construir a nossa casa, ele foi lá e comprou um teclado para a igreja. Hoje, a minha casa. Assim, não estou falando isso, não é para me vangloriar diante de Deus, que não é. A minha sogra foi empregada doméstica até agora há pouco, porque ela não queria largar o trabalho dela. Ela queria sempre estar ali há muitos anos. Então, não é para me vangloriar. Hoje, na minha casa, tem 9 banheiros. Minha casa tem 400 metros quadrados, que a gente nem dá conta de cuidar direito. Então, isso não é meu, é do Senhor. E se Deus pedir, eu tenho certeza que meu marido fala assim, é dele, pronto. Amor, vamos de novo, de novo, de novo. Aí eu vou falar para ele, amor, estou velhinha, agora não dá. Mas Sara estava velhinha. E Deus ainda deu um rebento para ela. Então, o que eu quero te falar disso, irmãos? Seja na saúde, seja no seu casamento, seja com filhos. Tudo que você faz para Deus, não é só no financeiro, não. Tudo que você faz para Deus, Ele não vai deixar ficar devendo nada. Ele sempre vai ter algo para dar para você. Porque quem busca, acha. A palavra nos diz que Ele nunca viu um justo mendigar o pão. Sabe o interessante? É que nós fomos conhecer o mar, que lá em Goiás não tinha. Eu fui conhecer com 15 anos. 15 anos. Meu marido foi mais tarde. E os meus filhos foram bem pequenininhos. Aí, depois, nós melhoramos um pouquinho de vida. Aí, a primeira viagem internacional, eu tinha uns 30 e poucos anos, ele também. A primeira viagem internacional dos meus filhos foram com 10, 12 anos. E a viagem, 14. E a viagem dos meus netos foi dentro do ventre. Deus não fica devendo nada para ninguém. E Ele vai mudando de geração em geração. Sabe o que você pensa? Você fecha os olhos e pensa assim, como que você era antes e como você está agora. Como que você está? A gente está bem melhor. Imagina você sem Deus. Imagina você sem Deus. Como estão os seus filhos? Quantas pessoas na sua família antigamente era formada na faculdade? E quantas hoje são formadas? Você é formada. Os seus filhos são formados. Será que os seus pais foram formados?
Sabe? Quando Deus nos quer abençoar, Ele vai abençoar de todas as formas. Conheci um cara lá em Goiânia. Nós conhecemos um senhor que ele afiava alicate. Afiava alicate. Quanto que é um alicate para afiar hoje? Uns R$8? 10? 12? 12 reais. E esse rapaz, ele comprou uma casa enorme. Ele comprou uma casa enorme. Num condomínio fechado lá em Goiânia. Viajou com as filhas, porque era sonho das filhas. Viajar para a Disney, levou as filhas para a Disney. Afiando alicate. Deus, quando quer te levantar, você pode afiar alicate. Que o seu alicate, o seu afiador de alicate, o seu negócio de alicate vai render, vai prosperar, vai avançar e você vai ter muitas coisas. Deus abençoa quem Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele vê o coração e Ele não fica devendo nada para ninguém. Agora eu quero que você fale bem forte aí para o seu amigo aí do seu lado, quem está do seu lado aí. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você consegue entender isso? Você consegue entender que a sua vida aqui não é em vão? De você vir para a igreja, de você buscar o Senhor, de você abrir a sua casa. Olha, quem abre a casa aqui para a célula? Você já viu tanto que sua casa é próspera? A casa que abre para a célula, os irmãos ainda levam comida, ainda sobra para o outro dia, Você fala, não, irmão, não deixa, não, leva, ninguém come. Eu me lembro uma vez que estava uma crise no mercado financeiro. E a gente não tinha 10 reais. Mas o meu freezer estava cheio de filé mignon. Você consegue explicar essa matemática aí? Eu não consigo. Eu não consigo explicar a matemática de Deus. A matemática de Deus é inexplicável. E assim, irmãos, a minha intenção e do meu marido aqui não é aparecer. A Silvia me conhece. Ela sabe o tanto que eu tenho um coração para a igreja. Nós não recebemos salário de igreja. Não porque não é merecedor, porque merece, porque pastor não dorme direito, não come direito. Fica ali cuidando das suas ovelhinhas. Ela pula o passo, você tem que quebrar as perninhas dela para falar, olha, volta para casa, não fica aí não, aí tem um lobo, tem a onça, vem embora. Mas o que acontece? A gente abdicou do salário porque a gente sabia que era para abençoar o reino. Mas o trabalhador é digno do seu salário. O seu pastor paga um preço muito alto para estar aqui. Paga preço de não estar em coisas com a família, de não dormir direito porque vai lá na sua casa te atender. É horrível, muitas vezes é horrível a gente ir no hospital. Dá uma palavra para como? Né? Às vezes você pensa como? Mas nós estamos lá no hospital. Então, na mesma hora que você está fazendo, na mesma semana que você faz um velório, você está fazendo um aniversário. Aqui você chora, aqui você sorri. Aí depois fala que bipolaridade é do inimigo. Né? Não é nada. A gente, às vezes, o pastor também é bipolar. Oi, estou sorrindo aqui. Aqui a gente vai e chora. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, o melhor investimento ainda, hoje eu não sei você, eu posso abrir meu coração aqui, mas tudo que vai contra o nome do Senhor, eu sei que, principalmente no interior, você pode até ficar com raiva de mim, mas tudo que vai contra o princípio de Deus, eu vou contra o princípio também. Então, se a esquerda vai contra o princípio de Deus, eu vou ser contra o princípio de Deus. E se a direita vai a favor do Senhor, eu vou a favor do Senhor. Então, assim, é muito triste ver o que está acontecendo no nosso país. E se a gente for ver, vai de mal a pior. Vai estar de mal a pior.
mas eu sempre tenho uma palavra. Nós vamos ser como aqueles que estão no Egito. Sabe, os filhos de Deus no Egito? Os hebreus ali, que as pragas atacaram os egípcios, as águas ficaram amargas para os egípcios, os filhos morreram dos egípcios, mas não foi nada do que aconteceu com eles, aconteceu com os filhos de Deus. Então, nós somos esses filhos. Ainda nós não dependemos de política para Deus te abençoar. Deus abre poços no deserto para te abençoar. Eu costumo dizer que Deus fazia para a gente o seguinte, sabe, a gente cavava, eu falo que na época que meu filho nasceu, o Felipe, era tanta notícia que vinha, seu filho não vai enxergar, seu filho não vai falar, seu filho não vai ser igual esse que está correndo. Então, eram coisas que machucavam muito. E eu comecei a cavar poços no deserto, e eu não achava água. Mas à noite Deus vinha e falava assim, estenda o seu lençol, porque eu vou deixar o orvalho cair e você vai beber dessa água. Então, Deus não deixa a gente passar sede, meus irmãos. Tudo Deus tem um porém. Tudo Ele tem um porquê. Então, eu estou aqui hoje para falar para você. Para você. Eu queria chamar o grupo de louvor hoje, para subir aqui. Eu queria falar para você. Deus não fica devendo nada para ninguém.